Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Uma passagem bem conhecida, que será a passagem escolhida para nós expormos nesta noite. Lucas, capítulo 10, leremos do versículo 38 ao versículo 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Aqueles que puderem, se coloquem de pé para que nós façamos a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42, assim nos diz a palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos. Senhor, a tua palavra foi lida neste momento, e nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos auxilie, iluminando a nossa mente para que entendamos a tua palavra, e que o Senhor aplique ela ao nosso coração para que nós andemos de acordo com o que o Senhor espera de nós. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina com uma certa frequência a respeito da nossa responsabilidade de escolher as prioridades da nossa vida, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Por exemplo, no Salmo 90, 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, levar em conta os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Já no Novo Testamento, em Efésios 5, 15 e 16, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, usando eficientemente o tempo, porque os dias são maus. Quantas vezes, meus irmãos, nós ouvimos ou falamos para nós mesmos: como eu queria que o dia tivesse mais de 24 horas, para que eu pudesse fazer tudo aquilo que eu me propus a fazer. E a pergunta que surge é: será que Deus errou ao limitar o dia em 24 horas? Ou será que as nossas prioridades que estão erradas? É sobre isso que nós trataremos essa noite, pois nós vamos ver que os nossos dias estão cheios de ladrões de tempo, está cheio de ruídos que fazem com que as nossas prioridades fiquem inversas. E às vezes nós damos prioridade àquilo que não é para ser priorizado, e nós deixamos de priorizar aquilo que é para ser priorizado. Logo no início, capítulo 10, mostra Jesus Cristo escolhendo os seus discípulos e enviando-os, o número de para que o precedessem em diversos locais onde Jesus Cristo iria. Um pouco mais para frente, a partir do versículo 25, nós vemos um mestre da lei colocando Jesus com relação a quem era o próximo, quando Jesus responde com a famosa parábola do bom samaritano. O mestre da lei, que ele devia fazer como o bom samaritano fez, ou seja, ser misericordioso para com os outros. E na sequência nós vemos a passagem de Marta e Maria, que é muito famosa, todo mundo já deve ter ouvido essa passagem. Então no começo nós vemos ali que Jesus ele mostra que o servo dele, ele tem obrigações a serem cumpridas. Por exemplo, pregar o evangelho, por exemplo, ser misericordioso, por exemplo, receber bem as pessoas. Então nós temos diversas atribuições, mas ele mostra que nessas todas tudo aquilo que nós temos
fazer, nós temos que priorizar umas coisas em detrimento de outras. E nós vemos com essa passagem que a prioridade aqui é ouvir aquilo que Jesus tem a nos dizer. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui com Maria é que ela para. Ela para. Então, nós vemos que na passagem diz: Maria quedava aos pés de Jesus. Ou seja, parou. E como é difícil nós nos tempos em que nós estamos vivendo. Nossa cabeça não para em momento nenhum. Até quando supostamente nós temos um tempo para nós descansarmos, nós vamos ver notícias no celular. Isso eu falo por mim. E nossa cabeça está sempre recebendo estímulos, nós não descansamos nunca. E nessa confusão que nós vamos vivendo, essa correria da cidade grande, nós acabamos deixando de priorizar aquilo que deve ser priorizado, inclusive o nosso próprio cansaço. Quando nós precisamos descansar e não descansamos, porque nós estamos ocupando a nossa cabeça com muitas coisas. Aqui, meus irmãos, nós vemos que Jesus e os seus discípulos chegam em uma vila chamada, nós sabemos do nome por causa do Evangelho de João, e ali ele se encontra com Marta, Maria e Lázaro. São 3 irmãos. Lázaro foi aquele que Jesus ressuscitou. Maria é aquela que aparece 3 vezes nas Escrituras, uma delas é essa, a outra vez é chorando aos pés de Jesus, quando Lázaro morreu, e a outra é lavando os pés de Jesus com um bálsamo precioso, enxugando os seus pés com os próprios cabelos. E aqui nós vemos Marta agitada ali com aquela situação. Sim, meus irmãos, que a chegada de Jesus ali não foi de surpresa. Não era comum uma pessoa chegar de supetão na casa dos outros naquela época. Lembre-se que ali não havia geladeira, micro-ondas, não tinha forno. Imagina você preparar comida, no mínimo para Jesus e mais 12. No mínimo 13 pessoas, mais os 2 irmãos, 15 pessoas ali serem servidas. Então, ela sabia com seus discípulos. Mas ela me lembra algumas pessoas que eu já tive o convívio, por exemplo, minha mãe, que quando chegava a pessoa, ou época de Natal, por exemplo, não sossega. Eu acho que ninguém passou por isso aqui. Mas aquela pessoa que não sossega, está lá no forno, e vai, e abre a janela, e fecha a janela, e quer ver se está tudo bem para todo mundo, querendo receber a pessoa da melhor maneira possível, e não desfruta da presença daquela pessoa, que foi o que Marta fez. E em si, o que ela fez não estava errado. Tanto é que Jesus não a repreendeu antes de ela chegar até ele e cobrar que ele tomasse uma atitude. Então ela estava fazendo um bom serviço, recepcionando eles bem. Inclusive, a primeira coisa boa que nós vemos é justamente a hospitalidade. Pois a Marta, ao que tudo indica, era a irmã mais velha. Pois sempre ela é citada na Bíblia em primeiro lugar. Marta, Maria e Lázaro. É bem provável que essa era a ordem de nascimento deles. E é bem possível que a casa fosse de Marta, talvez por ela ser viúva, que eram as únicas formas de uma mulher ser dona de uma casa naquele tempo. Então ela recepciona e hospeda aquelas pessoas que estavam chegando ali. E é uma hospedagem que não é assim, não chegaram lá só para comer e ir embora. A passagem diz que ela hospedou, ou seja, deve ter preparado um local para eles dormirem, descansarem e se alimentarem também. Então ela está ali agitada. Em contrapartida, nós vemos Maria parando e sentando aos pés de Jesus. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é a importância de nós pararmos. Na agitação dos nossos dias, nós pararmos, nós sossegarmos, nós diminuirmos o ritmo. Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos deu um dia dentre 7 para que nós paremos. Infelizmente, a nossa sociedade não cumpre mais o mandamento do dia de descanso. Antigamente, aos domingos, você não achava nada aberto, de comércio eu me refiro. Hoje em dia, parece um dia normal, com trânsito, com tudo funcionando, e nós também sem parar, sempre trabalhando. Então, primeira lição que eu queria deixar aqui é que nós precisamos aprender a parar, sossegar, descansar
para poder o quê? Ouvir, que é o segundo ponto que nós traremos. Marta sentou aos pés de Jesus, ouviu. Veja que a segunda atitude de Maria é ouvir. A passagem diz: Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Essa expressão, meus irmãos, sentado aos pés, ela é conhecida nas Escrituras justamente porque ela demonstra uma estrutura da época, onde os discípulos, eles se assentavam aos pés do mestre. Diferente das filosofias de educação dos nossos dias, que querem dizer que não há hierarquia entre professor e aluno, querem mostrar que o professor ele é apenas um facilitador para que o aluno aprenda por conta própria. Biblicamente isso não é assim. Biblicamente o professor ele é hierarquicamente, está numa posição hierarquicamente superior ao seu aluno. Ele transmite ensino ao seu discípulo, ao seu aluno. Nós vemos Paulo, por exemplo, falando a respeito disso lá em Atos 22, 13. Paulo estava falando aos judeus e ele disse o seguinte: eu sou em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, ou seja, Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Gamaliel era um fariseu, mestre da lei, um rabino muito famoso. E Paulo fala que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então era uma expressão muito comum. Então quando a Bíblia coloca que Maria estava aos pés de Jesus, é que ela estava sentada ali não numa posição passiva. Ela estava ali numa posição ativa, de um ouvinte ativo, ouvindo e aprendendo aquilo que Jesus tinha a ensinar. Ela não estava ali descansando, ou não estava ali pensando em qualquer outra coisa, aquilo que Jesus estava passando para ela. E é interessante, meus irmãos, nós observarmos que a questão da audição na Bíblia, o ouvir ativamente, ele é muito enfatizado. Falando em ouvir, ouvimos a moto, agora dá para ouvir. Então, a questão do ouvir é muito enfatizada nas Escrituras. Por exemplo, os ruídos que nos distraem, os ruídos que fazem com que nós deixemos de prestar atenção naquilo que é bom. Mas voltando, veja a ênfase que a Bíblia traz à questão de ouvir. Vejam, eu não vou pedir que os irmãos abram a Bíblia, porque são várias citações, então nós perderíamos tempo, mas eu vou falando aqui. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Depois em Marcos 12, Jesus responde, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Em Tiago 1:19, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Apocalipse 1:3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Mateus 7:24, o último. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, nós temos diversas passagens que mostram a importância de ouvir. E nós vivemos em um tempo em que nós só queremos falar. Nós só queremos nos exaltar, falar a respeito da nossa vida, daquilo que nós fazemos. Não estamos nem aí para o outro e muito menos para ouvir o que Deus tem para nos dizer na sua palavra. Nós não paramos para ouvir. Na transfiguração, quando o próprio Deus fala da nuvem, ele diz o seguinte:
Este é o meu filho amado, se referindo a Jesus. A ele ouvi. E Jesus Cristo diz em João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Hoje, meus irmãos, nós temos acesso muito fácil às Escrituras. E as Escrituras são a forma hoje de nós ouvirmos a palavra de Deus. Deus hoje não fala mais conosco por meio de sonhos, revelações, visões, etc. Ele fala conosco por meio da palavra. E a palavra, graças a Deus, em nosso país, está disponível a qualquer um. Há países que não têm esse privilégio, nós temos, graças a Deus. Mas temos ouvido a palavra de Deus? Temos ouvido Deus falando conosco por meio das Escrituras? Nós ouvimos o mundo de segunda a segunda, mas a palavra de Deus nós queremos deixar para ouvi-la durante 30 minutos no domingo. Será que consideramos realmente a palavra de Deus, as Escrituras? Eu fiz até uma conta aqui, meus irmãos, e eu que não sou bom de matemática, mas a semana tem 168 horas. Supondo que a gente durma 8 horas por dia, tem gente que dorme muito menos, 56 horas por semana de sono. Então, em uma semana, descontadas as horas de sono, sobram 112. Aí, supondo que você trabalha de segunda a sábado, 8 horas por dia, te sobra 64 horas por semana. E você quer ouvir a voz de Deus apenas meia hora no domingo. E a desculpa de falta de tempo para ler as Escrituras pode enganar qualquer um, menos a Deus. A questão não é falta de tempo, a questão é a prioridade que nós estamos dando para ouvir Deus falar conosco. Então, se nós tirássemos 10% do nosso tempo, porque o nosso tempo, lembrem-se, é uma dádiva que Deus nos dá também. E Ele vai nos cobrar da forma como nós administramos o nosso tempo. Então, se formos fazer uma conta básica aí, do dízimo do nosso tempo, nós teríamos que dar a Deus 2 horas e 40 por dia. Levando-se em conta que é a palavra de Deus, não seria tanto. Pois nós ouvimos a palavra de Deus por meio da leitura dela, mas não só pela leitura. Nós ouvimos Deus falando conosco também por meio de pregações. Deus nos dá a bênção de termos pastores, mestres para nos ensinar. Um aconselhamento com um irmão mais escrituras também é uma forma de você ouvir os ensinamentos de Jesus. Então nós temos diversas formas de ouvir Jesus falando conosco por meio das Escrituras. Ouvindo louvores que sejam bíblicos. Mas nós deixamos muito pouco tempo do nosso dia para fazer isso. E as consequências são terríveis de nós não ouvirmos a palavra de Deus. Daqui a pouco nós falaremos um pouco mais sobre isso. Então, meus irmãos, muita gente hoje está sofrendo por não ouvir a voz de Deus. Inverter as prioridades na nossa vida causa um caos em nossa vida. E às vezes nós estamos perdidos e confusos, sem saber para onde ir ou o que pensar, porque nós não ouvimos Deus falando conosco. E aí nós vamos ouvir o mundo, e o mundo vai nos levar ao buraco. Aprendamos, meus irmãos, a ouvir a palavra de Deus. E aí nós paramos, nós ouvimos, e o que nós fazemos a partir de então? Nós obedecemos. Nós botamos em ação aquilo que nós aprendemos. E esse é o terceiro e último ponto aqui que eu queria tratar. Nós, ao ouvir a palavra de Deus, nós temos a responsabilidade de priorizar aquilo que deve ser priorizado. E no caso que nós estamos enfatizando é justamente ouvir a palavra de Deus. Vejam que interessante. Maria, enfatiza-se aqui na palavra, lá no finalzinho. Veja aqui. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Jesus se referindo a ela sentar e aprender dele. E ele continua: Maria, pois, escolheu a boa parte. Vou repetir: Maria escolheu a boa parte. Ela poderia não ter escolhido, como Marta fez. Marta preferiu ir trabalhar em outras coisas. Maria escolheu. A responsabilidade, meus irmãos, daquilo que nós fazemos com o nosso tempo é nossa.
E muitas vezes nós queremos jogar essa responsabilidade para os outros ou para as coisas que acontecem na vida de qualquer um. E muitas vezes as bênçãos que Deus nos dá se tornam motivo para nós nos afastarmos dele. Nós pedimos um emprego bom, por exemplo, que pague um salário razoável, você arruma esse trabalho, mas esse trabalho te afasta de ter tempo para ouvir a palavra de Deus. Você pede um filho e vem, mas esse filho dá trabalho e eu fico cansado e não vou na igreja. Ou você pede para a igreja ser mais ativa, para ter mais programação, e aí tem programação no sábado, mas aí no domingo você está com sono e não aparece na igreja. Você pede uma bênção de Deus para poder viajar e vai viajar, mas quando está viajando, por exemplo, você está de folga de ir ao culto, por exemplo. Então nós vamos achando desculpa para nos afastarmos das Escrituras, quando tinha que ser ao contrário. Deveríamos assumir a nossa responsabilidade de priorizar aquilo que deve ser priorizado. A primeira coisa que nós deveríamos fazer quando nós acordamos e levantamos da nossa cama era orar e ler a Bíblia. Ouvir aquilo que Jesus tem para nos dizer. Para que sejamos sábios, para que nós saibamos agir nas situações que vão ocorrer durante aquele dia. Nossa memória, por causa do pecado, é falha. Nós esquecemos aquilo que Jesus nos fala. Nós ouvimos uma pregação aqui no domingo, amanhã já esquecemos. Então precisamos ter ela com frequência sendo lida e meditada, para que ela faça diferença em nossa vida, para que o Espírito atue em nossa vida. Meus irmãos, um autor muito interessante chamado Warren Wiersbe diz o seguinte: o que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Ele também diz que a parte mais importante da vida cristã é a que só Deus vê. É interessante observar essa passagem, porque muitas vezes nós nos enganamos até na igreja, querendo fazer diversas atividades, mas que essas atividades acabam nos afastando da nossa vida devocional com Deus. Nós achamos que quanto mais nós fazemos de atividades, nós acabamos tendo mais comunhão com Deus, quando não é verdade. A vida devocional com Deus, ela é essencial. Não tem como crescer na fé sem uma vida devocional de comunhão com Deus, a sós, meditando, lendo a palavra e ouvindo aquilo que Ele tem para nos dizer. Jesus Cristo diz em João 14, 23 e 24, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Esse guardar a palavra não é algo que acontece de um dia para a noite. Não é algo que acontece milagrosamente. Não é algo que acontece por osmose. Travesseiro, pensar que ela vai entrar na minha cabeça. Não é assim. Exige esforço, exige tempo. Nada que Deus nos dá não exige algo que nós façamos, exceto a salvação. Mas o nosso crescimento e a nossa santificação sempre vai trazer dificuldade para nós. E não somos enganados. Jesus nos diz, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a cruz e me siga. A vida cristã não é fácil. Não é fácil, mas não estamos sozinhos. Essa é a boa notícia. O Espírito Santo habita em nós. Nós lemos uma passagem aqui que Cristo fala que Ele habitaria conosco. Nunca nos abandonaria, nos dá força para conseguir cumprir com tudo aquilo que Ele pede de nós. Então, se Ele pede que nós ouçamos a Sua palavra e a aguardemos e vivamos de acordo com ela, Ele nos dá todas as ferramentas necessárias para isso. O que nós precisamos fazer é assumir a nossa responsabilidade de priorizar aquilo que deve ser priorizado. Nós precisamos aprender aquilo que Jesus tem para nos dizer, para que nós possamos fazer aquilo que Ele pede de nós da melhor maneira possível. Porque se eu não sei o que Ele quer que eu faça, eu não sei como agradá-lo melhor. É como se eu tivesse uma grande vontade de agradar o meu pai. Não é verdade, é só um exemplo, né? Meu pai não é alérgico a frutos do mar, mas vamos supor que seja.
Então eu quero agradá-lo. Hoje é dia dos pais, hoje se comemora o dia dos pais, eu quero agradá-lo. Mas meu pai é alérgico a frutos do mar, e eu vou lá e pego uma bandejona de camarão e dou para ele. Eu vou matá-lo se ele comer aquilo lá. Então nós não conseguimos agradar a Deus, que é o nosso Pai, da maneira como nós achamos que nós o agradaremos. Nós precisamos saber daquilo que Ele gosta para que nós possamos agradá-lo. E Deus nos mostra tudo isso nas Escrituras. Então, se nós queremos ser presbíteros melhores, nós temos que ler aquilo que Ele espera de um presbítero. Nós estamos em eleição na nossa igreja. Se eu quero ser um diácono melhor, eu tenho que saber quais são as qualificações e aquilo que Ele pede de nós. Se eu quero ser um melhor pai, eu tenho que saber aquilo que Ele espera de um pai. Tem muita gente que teve um pai ruim, humano, e às vezes replica isso nos seus filhos, porque não sabe aquilo que o nosso Pai celeste e perfeito nos ensina nas Escrituras. E começa a adotar diversas filosofias mundanas para educar os filhos, contrárias às Escrituras. Então, se eu quero ser uma esposa melhor, eu tenho que ler as Escrituras e saber o que Deus nos pede ali. Se eu quero ser um pai melhor, se eu quero ser um funcionário melhor, as Escrituras são suficientes, meus irmãos. Ela é inerrante, ela é inspirada, ela tem tudo aquilo que nós precisamos para cumprir com a vontade do nosso Deus. Então, meus irmãos, concluindo a mensagem, nós aprendemos com Maria. A primeira delas é que nós devemos parar. A segunda, ouvir. A terceira, servir. Colocar em prática aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. E a principal lição que nós temos dessa passagem é justamente de priorizar ouvir a palavra de Deus e depois fazer tudo o resto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas vão se encaixando. Então, primeira coisa que nós devemos sair hoje aqui firme na nossa cabeça é: priorizemos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer por meio das Escrituras. Mas temos outras aplicações também, para que nós saiamos daqui e coloquemos em prática. Eu ouvi algumas coisas aqui, e agora, o que eu faço? Agora, o que você faz é, primeiro, priorize a palavra de Deus. Segundo, sejamos hospitaleiros. A passagem mostra Marta, logo no início, recepcionando. Então, sejamos hospitaleiros. Nós temos uma tendência a, até nisso, às vezes, pecar. Quando o nosso orgulho acaba predominando sobre a bênção de poder prestar hospitalidade para alguém. Por exemplo, eu não quero que a pessoa veja minha casa desarrumada, logo eu não chamo a pessoa na minha casa. Ou eu não quero que a pessoa veja que eu estou com dificuldade financeira, então eu não chamo ela na minha casa. Eu não chamo a pessoa na minha casa porque o outro irmão chamou, deu picanha, eu quero dar uma coisa que custe mais, mas não tenho dinheiro, então eu não vou chamar. Então muitas vezes nós deixamos de ser hospitaleiros por causa de não querer passar vergonha, quando na verdade só a presença da pessoa já seria muito bom, poder desfrutar de comunhão. Então outra aplicação é parar de perder tempo com coisas supérfluas. Se nós estamos falando que nós temos que priorizar as Escrituras e reordenar as nossas atividades, nós perdemos muito tempo durante o dia. Por isso que eu falei que aqui a falta de tempo não será desculpa para Deus. Nós perdemos tempo com muitas coisas. Então, busquemos parar de perder tempo com aquilo que não devemos perder tempo. Então, aprendemos a administrar melhor. Também, outra aplicação, nós devemos, como já falei diversas vezes, ouvir com atenção e meditar naquilo que Deus tem para nos ensinar por meio da sua palavra. E por fim, nós devemos, depois que aprender, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Servir a Deus, servir a igreja, servir aos irmãos, servir ao próximo. Eu gostaria de encerrar, meus irmãos, com uma citação do teólogo Leon Morris, que diz o seguinte: a vida tem poucas necessidades reais, e quando necessário, podemos passar sem muitas daquelas às quais dedicamos nosso tempo. Falando um pouco aqui a respeito da perda de tempo que nós costumeiramente fazemos. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê graça
para que nós possamos reordenar a nossa vida, as nossas prioridades, sendo que a principal é nossa comunhão com Deus, orando a Ele e ouvindo o que Ele tem para nos dizer por meio das Escrituras.